Olá, bom dia. Vamos lá, então. Fuga afetiva sexual. O que é esse sabotador? A mulher, normalmente acontece com a mulher. Ela começa a engordar porque ela sofreu algum tipo de desilusão. E aí ela não quer trabalhar, ela inconscientemente, ela tem algum problema aí com a sexualidade dela. Ou até consciente, né? A pessoa não se sente à vontade. Por exemplo, uma mulher que foi traída, ela, como forma de se proteger, ela vai engordando cada vez mais. Ou ela vai comendo mais, ou o pouco que ela come faz com que ela segure, o organismo dela segura a gordura. Já conversei com vocês sobre isso, né? Então, assim, criando camadas de proteção. Por quê? Porque daí ela vai ficar não atraente, ela não vai ficar atraente e não vai atrair olhares do sexo oposto e não vai correr o risco, novamente, de se frustrar numa relação, por exemplo, ou até questões aí já é mais profundo, mas uma pessoa que sofreu abuso, né, sexual, que foi molestada, que foi é, é, ou que sofre com cantadas indesejadas, né? Então, inconscientemente, ela vai engordando. Ou conscientemente também, né? Ela vai comendo, ela tem consciência de que ela está fugindo. Tem situações em que a pessoa tem consciência desse sabotador, né? Ela não é um nome que foi dado, sabotador, mas ela tem consciência de que ela está fazendo de que ela está realmente tendo um novo comportamento, tendo uma nova relação com o alimento e com o corpo dela por conta desse sofrimento muito forte pelo qual ela passou. Mas olha só que interessante, a gente não pode dar o poder ao outro para que o outro, quando a gente fala assim, que o outro me magoou, que o outro me traiu, que o outro fez alguma coisa para mim que me deixou, me fez sofrer. Será que foi o outro, gente? Lembra que tudo no universo é espelhamento? Será que foi o outro? Se aconteceu alguma traição, o universo, a física quântica mostra isso. O universo vai te trazer, a psicologia também, tá? Psicologia junguiana. O universo vai te trazer situações para que você olhe. Lembra aquela parte rejeitada de você, que a gente chama o lado sombra? Aquele lado sombra é uma parte rejeitada de você, seja ela alguma coisa que você admira numa pessoa e você não consegue ver em você, seja ela alguma coisa que te incomoda demais numa pessoa e você também não consegue ver em você. Então, se você fala, eu não sou determinada coisa, foi lá para a sua sombra. Então, mais cedo ou mais tarde, você vai precisar lidar com isso. Então, o que você está traindo de você mesma, que você manifesta a traição? A traição normalmente é uma rejeição, é uma troca que a pessoa faz, ela te rejeita, ela te troca por outra pessoa. Então, em que momento, em que lugar que você está se rejeitando? Fez sentido, gente? Então, assim, a fuga afetiva sexual, a pessoa engorda por conta disso, para não ter que se relacionar sexualmente com alguém. E aí, inconscientemente, ela vai engordando, vai guardando gordura e vai colocando a culpa no outro, a vitimização, que gera culpa, que gera, né? E por aí vai. Então, você vai vibrar, a pessoa vai vibrar numa frequência super baixa e não vai conseguir sair daquilo, né? A frequência com a qual a gente consiga realizar as coisas, a gente precisa estar vibrando em pelo menos 200 Hz, certo? 200 Hz é a frequência da coragem. Quando a gente está vibrando na culpa, na vitimização, que gera até uma culpa, porque muitas mulheres, não sei no caso dos homens, vou falar pelas mulheres, mas muitas mulheres que são traídas, elas se culpam por terem sido traídas. Eu não fui boa o suficiente para ele. E aí gera a vitimização, gera a culpa, tá tudo interligado ali, né? Ela se vitimiza, eu fui traída, e meu marido me traiu. Tá, gente, eu não estou minimizando isso de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Estou colocando na questão de você sendo 100% responsável por tudo que te acontece.
qual é o propósito dessa situação ter acontecido, né? Muitas mulheres engordam a partir daí. Muitas mulheres deixam de ter aquele brilho no olhar a partir daí. Aí o que acontece? Então, ela está manifestando ali uma relação desgastada, certo? Acaba que ela é sendo traída, ela acaba sendo traída. E acontece com muitas. Você deve ter uma amiga que aconteceu isso com você, ou você conhece uma pessoa que aconteceu isso com você, não. Com essa pessoa. Eu tenho certeza, se é que você não é a pessoa, você não precisa colocar aqui, mas se é que você não é a pessoa pela qual passou por isso que eu vou falar. A mulher, quando ela está frustrada, quando ela tem esse sabotador, ela vai se auto-sabotando ali, se engordando, engordando, engordando. Quando ela se liberta daquilo, quando ela olha para aquilo, porque daí ela vai fazer o quê? Ela está numa relação desgastada e a partir dessa relação desgastada, para a qual ela não olhava para si mesma, não cuidava de si mesma, ou ela não se realizava dentro da relação, seja lá de qual forma for, ela vai e manifesta aí a traição. Ela é traída, vamos supor que aconteça da separação. Aí uma mulher nessa situação se separa. O que acontece com a maioria das mulheres que vivem um casamento desgastado e depois se separam? Elas emagrecem, elas recuperam a autoestima, aliás, elas recuperam a autoestima, fazem as coisas que elas sempre quiseram fazer e nunca fizeram porque elas se sentiam impedidas pelos maridos. Não que o marido necessariamente a impedisse, porém ela se sentia na obrigação de cuidar do marido, de cuidar da casa, cuidar dos filhos, que isso é um outro sabotador, e aí ela não cuidava dela, ela não fazia as coisas por ela mesma. Ela colocava todo mundo em primeiro lugar, menos ela, síndrome da vozinha. E aí, por isso, ela não se realizava. E não se realizando, ela estava frustrada em alguma área da vida. E não se realizando, ela acabava engordando, não conseguindo prosperar, não conseguindo se sentir, em todos os sentidos, realizada. Né? E aí ela fugia. Percebe que está tudo interligado? Um sabotador está interligado com o outro, porque um é o outro e o outro é um, não tem como não ser, né? Tudo é uma coisa só, bem dizendo. É sempre isso, e a percepção que ela fazia do marido. Às vezes o marido nem ela queria, por exemplo, trabalhar fora de casa, não só cuidar da casa e dos filhos. Aí o marido, numa conversa, numa situação, manifestou tal, não queria, preferia que você ficasse aqui e tal, não sei o que, cuidasse do filho. Aí ela se fecha. Ela, tá bom, então tá. Ela nem tenta, ela não vai em busca, ela não vai atrás. E aí isso vai causando uma série de outras frustrações na vida dela para ela mesma. E desencadeia aí até numa separação mais para frente. Entende? Aí quando ela sai dessa percepção, dessa realidade que ela criou, que às vezes o marido, se ela fosse adiante, o marido não ia se separar dela. E o amor do casal, né? Mas ela não quis ir adiante. E aí, um sabotador está interligado com o outro. Deu para entender, gente? Fez sentido aqui, até agora? Fuga afetiva sexual. A pessoa, de alguma forma, se rejeita. Ela sofreu alguma situação por conta da sua sexualidade, que interferiu na sua sexualidade, e aí ela passa a se rejeitar. E aí o organismo faz o quê? Segura a gordura. Ela, na culpa, na vitimização, na rejeição, na falta de amar ao próximo como a ti mesmo, na falta do como, esse como a ti mesmo, primeiro, né? Esse como a ti mesma diz aí, primeiro você, depois o outro. Você não tem condição de amar o outro se você não aprender a se amar. E aí esses sabotadores é uma série de faltas de amor a si mesma, né? Esse aí, fuga afetiva sexual, é isso. Então, qual que é a proposta para quem percebeu que pode ter esse sabotador? É fazer algo que te dê algo diferente do que você costuma fazer. O sol agora pegou aqui. Algo diferente do que você costuma fazer que te dê prazer, que fuja da tua rotina. Por exemplo, eu sinto muito prazer em ir ao shopping, em fazer algum passeio numa segunda-feira, 2 horas da tarde.
Por quê? Porque isso me dá uma sensação de bem-estar, de que eu estou vivendo aquela vida que eu escolhi. Porque eu não me importo de passar final de semana trabalhando, eu não me importo de passar feriado trabalhando, eu não me importo de parar a madrugada, se necessário for, estudando e trabalhando. Mas se eu, desde que eu possa me permitir, numa segunda-feira, eu ter vontade de sair e passear, eu ia sair passear. Então, assim, isso é para mim. É um prazer que eu sinto. E você? O que te daria prazer de fazer alguma coisa por você? Alguma coisa por você. O que você pode fazer por você hoje para te dar prazer? Uma coisa simples, não precisa ser nada grandioso. Tipo assim, não precisa ser aquela viagem para Dubai, né? Como seria, né? Mas o que você pode fazer hoje? Alguma coisa simples que te dê prazer, que te dê a sensação de eu estou sendo eu estou fazendo o que eu quero. Escreve aí, ou então faça. Esse é o desafio de hoje. Faça alguma coisa que realmente te dê prazer, alguma coisa que te identifique, que é você mesma. Essa sou eu, porque às vezes a gente casa, a gente meio que perde um pouco a nossa identidade, né? Tanto o homem quanto a mulher, não é só a mulher. Então, faça alguma coisa que seja para você, por você, pensando só em você. Alguma coisa simples, tá bom? E se você sentir no coração, compartilhe aqui no grupo conosco. Tenha um excelente dia. Com relação à atividade física, continua. 4 minutos de atividade física de alta intensidade corresponde a 30 minutos de caminhada. Por isso que ontem eu não consegui fazer minha caminhada, eu fiz exercício de intensidade, tá bom? Então, ó, beijo, tenha um ótimo dia. Bora lá, hein? Não desanima, foco, motivação, tá? Beijo.